Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Que Jesus nasceu, viveu, deu sua vida, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, hoje está à destra do Pai intercedendo por nós. Ele fez isso para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Quando Deus cria o homem, após a criação do homem, ali no Jardim do Éden, e Deus fez o homem perfeito, e nessa perfeita comunhão que o homem tinha, Deus estava sempre, segundo as Escrituras, ele vinha todos os dias, na virada do dia, na viração do dia, Deus vinha para conversar com o homem. Mas um dia o homem pecou. O homem pecou e esse pecado causou uma ruptura nessa comunhão. A partir dali o homem começa a se afastar de Deus. E Deus já havia falado que no dia que ele comesse daquela fruta, que ele podia comer de qualquer coisa, todas as frutas que estavam no jardim, menos da fruta do conhecimento do bem e do mal. E quando o homem, pela sua desobediência, seguindo ali a tentação da serpente, que era a personificação do diabo, de Satanás, que ele cede, na verdade, ao desejo de ser igual a Deus. Ali, quando ele cede, o homem peca, e Deus havia falado que no dia que socorresse ele morreria. Não houve a morte física, mas espiritualmente, a partir dali o homem começa a ter já essa quebra da comunhão para com Deus. E nós podemos observar que logo de início, quando Deus reúne ali o homem, a serpente, tudo ali naquela conversa que nós vemos ali no capítulo 3, e quando Deus ele cobra de Adão uma explicação para o que tinha ocorrido, ele fala que a culpa não era dele, que a culpa era da mulher que Deus havia dado. E quando Deus se dirige à mulher, a mulher também não assume. Diz que a culpa também não era dela, era da serpente. Então nós já começamos a observar que o efeito já do pecado. Mas Deus, nesse texto que nós lemos, Deus ele faz uma revelação. Fala, olha, serpente, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Você vai até ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Mas quando Deus forma o povo de Israel, para que através desse povo as outras nações viessem a conhecer Deus, Deus começa a utilizar profetas para profetizar a vinda do Messias. Um dia esse Messias viria. Só que o povo de Israel imaginava que o Messias era para Israel, que Deus ali tratava só com Israel. Ele não tinha consciência do plano maior da salvação de Deus. Quando Jesus nasce, eles não reconhecem Jesus. Eles não aceitam Jesus. E essa situação se tornou tão séria, e as Escrituras sempre apontavam para esse nascimento. Isaías profetizou isso, e vários outros profetas, mas principalmente Isaías. Mas eles não receberam o Senhor Jesus. Lá em João, segundo o Evangelho escrito por João, logo no primeiro versículo diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. E esse mesmo capítulo vai dizer que esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quem era esse Verbo? Era o próprio Senhor Jesus, que um dia nasceu, habitou no meio de nós, viveu no meio de nós, morreu por nós, ressuscitou por nós. E tudo isso para fazer aquilo que nós não tínhamos condições de fazer, para restaurar nossa comunhão para com Deus, para nos resgatar de novo, pois estávamos todos perdidos, estávamos todos condenados à morte. Mas hoje, graças à obra que Jesus fez, nós temos direito à vida eterna. No Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 11, diz que Jesus, quando ele veio, há 2000 anos atrás, ele veio primeiramente para os seus, mas os seus não o receberam. Aí no versículo 12 diz, mas que todos aqueles que o receberam, Deus dá o direito de serem feitos filhos de Deus. Então todos aqueles que creem no seu nome, que creem em Jesus, esses têm a vida eterna. Esses são os filhos de Deus. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, no verso 25, vai dizer que essa é a promessa de Deus para conosco, a vida eterna. E no capítulo 5, a partir do versículo 11, vai dizer que o testemunho de Deus é esse, que Deus ele deu a vida, e a vida estava no seu Filho. E todo aquele que crê, que tem o Filho, ou seja, que tem Jesus, esse tem a vida eterna. Então, se hoje, se você entregou sua vida para Jesus, se você creu na obra salvadora, se você se entregou verdadeiramente para Cristo, então você se tornou uma nova criatura, não gerada por vontade do homem, segundo as Escrituras. João capítulo 1, verso 13, vai dizer que nós não fomos gerados pelo homem, pela vontade humana, pela vontade do homem, mas por Deus. Então Deus faz de mim, faz de todo aquele que nele crê uma nova criatura. Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, versículo 15, quando Jesus nos dá a orientação para pregarmos o Evangelho, diz, para pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então, existe uma condição. Jesus ele fez a obra, mas existe uma condição. Precisamos crer, precisamos abrir mão dessa vida carnal. Precisamos renunciar a essa vida carnal, crendo na obra que Jesus fez. Ele vai fazer de cada um de nós, aquele que crê, uma nova criatura. Para isso, ele veio. Segundo João, Evangelho, segundo a primeira epístola de João, no capítulo 3, verso 8, parte B, ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para anular toda a sentença, todo efeito daquilo que ocorreu lá no Jardim do Éden. E hoje, se você crê, então és uma nova criatura. Jesus nasceu, não importa quando foi dezembro, isso não importa. O que importa é que ele nasceu por nós, que ele viveu por nós, que ele morreu por nós, que ele ressuscitou por nós, para nos dar vida, e vida com abundância, para nos dar vida eterna. Então se alegre, Jesus nasceu. Amém? Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.